Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Essa é a nossa primeira videoaula dessa nova sequência de videoaulas que começamos hoje, sexta-feira. E nessa primeira videoaula eu vou começar a apostila 8, frente A, tá? Então gostaria que vocês pegassem essa apostila nesse momento, colocassem no capítulo 1, cujo título é Digestão. Então, um recado importante antes de começarmos essa apostila. Seguinte, para quem acompanhou as nossas lives, as lives de biologia, na última live eu fiz o encerramento da apostila 7, tá? Naquela apostila nós encerramos o estudo dos cordados, fizemos uma análise comparando alguns filos, e aí encerramos nessa apostila 7 o estudo de zoologia. Até comentei várias vezes durante as lives que é uma apostila, a apostila 7 é uma apostila longa, a gente teve bastante tempo para estudar, realizei exercícios e agora na apostila 8 a gente começa o estudo de fisiologia humana, tá? Então a gente entra agora no novo tema, certo? Dentro da fisiologia humana, o primeiro processo que a gente estuda é a digestão. Quem já olhou aí o sumário viu que nessa apostila 8 a gente começa com digestão, em seguida vem respiração, excreção e circulação, tá? Então vamos lá. Digestão, para quem já tá com a apostila aberta aí, é um processo, aliás, esqueci de comentar também, essa fisiologia humana que a gente começa agora é um assunto também do ensino de ciências. Então lá no 7º, 8º ano, vocês já devem ter estudado o sistema digestório, né, todos os órgãos, as glândulas e tal. E agora na biologia a gente aprofunda no estudo do sistema digestório, tá bom? Então, muita coisa que eu vou falar aqui, provavelmente vocês vão se lembrar do estudo de ciências, porém, a gente vai entrar em novos processos e novos termos, aprofundando assim o estudo do sistema digestório. Então, para começar, é o seguinte: a digestão é um processo de extrema importância no organismo, porque ela tem como objetivo disponibilizar energia para a manutenção desse organismo, tá? Então, todas as células que vão precisar de oxigênio vão precisar também de uma fonte de energia para poder desenvolver os seus processos internos. Então, essa energia, que é o resultado, né, quer dizer, da digestão, ela passa, na verdade, por todo um caminho, e é isso que a gente vai estudar, e o início todo desse processo é a fonte de alimento. Então, o alimento, não especificando nenhum agora, ele é a fonte para que essa energia esteja disponível lá no final, tá? Quando a gente pensa num alimento por completo, a gente pensa em água, em sais minerais e em moléculas orgânicas. Bom, esse é o foco, tá? A digestão em si é a transformação de moléculas orgânicas grandes e complexas em moléculas pequenas de fácil distribuição e moléculas que são facilmente assimiladas pelas células. Ou seja, voltando e dizendo tudo isso de uma outra forma, né? A digestão, ela faz, digamos assim, a desmontagem de uma molécula grande para pequenas moléculas. Então, a gente vai ver todo esse processo aqui, tá? A quebra dessas moléculas, que agora a gente está falando de uma quebra química, tá? É feita principalmente por enzimas. Lá no primeiro ano, ou seja, ano passado, teve uma etapa lá da apostila 3 que estudamos dentro do capítulo de proteínas, estudamos as enzimas. Então, enzimas são tipos de proteína que vão ter uma especificidade por um substrato. O que significa isso? Elas vão agir especificamente em um tipo de substância. Encontrando essa substância correta, ela consegue desmembrar essa substância, tá? Então, a gente chama de especificidade pelo substrato.
Cada enzima vai ter um nome específico, vai funcionar num órgão, num tubo ou numa região específica, tem um pH ideal para que ela funcione e também uma temperatura. Estou fazendo um resuminho sobre enzimas aqui, porque na semana que vem a gente vai continuar essa videoaula sobre digestão. Aí sim eu vou aprofundar no estudo das enzimas, tá? Bom, na página 5, para quem tá com a apostila, tem uma tabelinha aí que mostra um pouquinho já desses nomes. Então, vejam a tabela aí da página 5 de vocês. Ó, a gente tem na primeira coluna substâncias, posso chamar isso também de substrato, por exemplo, o amido. Enzimas que agem em cima do amido são as amilases e como resultado, ou seja, quando ela desmonta esse amido, eu tenho como resultado glicoses. Por exemplo, proteína. As enzimas que vão agir na proteína são as proteases e como resultado eu tenho os aminoácidos, tá certo? Agora a gente entra em tipos de digestão. E agora, que seria uma segunda etapa aqui da nossa videoaula, eu vou fazer um estudo de fisiologia comparada. O que significa isso? Não quero que vocês pensem exclusivamente na digestão humana, tá? Não é o foco da nossa videoaula, mas eu quero que vocês pensem no reino animal, que acabamos de estudar durante as lives, e aí a gente vai comparar a digestão ao longo dos filos, e a gente começa a perceber como que essa digestão também foi sendo assim aprimorada, foi ficando cada vez mais complexa, tá? Então isso é uma fisiologia comparada. Então a gente primeiramente estuda tipos de digestão, e são 3. Primeiro, intracelular. Então o nome já indica um pouco, é uma digestão que vai acontecer dentro da célula. Então a célula, ela vai fazer fagocitose ou pinocitose, vai englobar uma partícula e dentro dela, essa partícula vai ficar dentro de vacúolos digestórios e aí vai ser digerida ali dentro. Digestão intra e extracelular, o nome já indica, ou seja, é uma digestão que começa fora da célula e finaliza dentro da célula. E a digestão extracelular. A digestão extracelular vai acontecer dentro de órgãos e de tubos, e aí só o produto final é que vai entrar para a circulação, vai ser distribuído e a célula vai assimilar, tá? Bom, no reino animal, com exceção dos poríferos, quinidários e platelmintos, o restante do reino animal realiza digestão extracelular. Agora, com relação à complexidade da anatomia do sistema digestório, a gente pode dividir o sistema digestório do reino animal em 2 tipos. Primeiro, o sistema digestório incompleto, que é aquele cujo o animal não possui ânus, então ele possui boca e ele vai fazer excreção de outras formas que não seja pelo ânus. E o sistema digestório completo. Completo é aquele que tem boca e tem ânus, tá certo? Dos nematelmintos para frente existe o sistema digestório completo. Agora a gente começa o estudo da fisiologia comparada. Eu vou falar ao longo agora dessa videoaula como que é a digestão e daqui a pouco já o sistema digestório de alguns grupos do reino animal. Começando pelo molusco, vejam aí o desenho na tela. Os moluscos possuem uma estrutura super importante para a digestão, que é uma língua que raspa e tritura o alimento. Essa língua é chamada de rádula. Só que os moluscos filtradores não possuem essa rádula. Eles vão retirar o nutriente já dissolvido, diluído do ambiente e vão filtrar, vão sugar, tá? O segundo grupo que a gente vai ver são os anelídeos. Os anelídeos possuem uma estrutura chamada de papo, que vai armazenar o alimento e em seguida vai ser deslocado para a moela, que é como se fosse um estômago, só que é um estômago com um mecanismo mecânico, um mecanismo para trituração. O terceiro grupo que a gente vai ver são os equinodermos.
Os equinodermos possuem uma estrutura chamada de lanterna de Aristóteles, que fica ao redor da boca. São dentes acoplados numa placa calcária, que servem também para raspar alimentos. A gente vai ver agora, dentro dos cordados, um quinto grupo, que são as aves. As aves já possuem um sistema muito mais complexo, vejam aí o desenho. E a primeira estrutura é o papo, que também, assim como eu falei lá para os anelídeos, é uma estrutura que armazena e agora também amolece, umedece o alimento. Em seguida, o alimento é deslocado para o proventrículo. No proventrículo existem enzimas digestivas, ou seja, uma digestão agora química, tá? E em seguida, a moela, que vai funcionar como um estômago mecânico. Ele vai triturar um alimento, é uma quebra, tá, do alimento. Por último, a gente vai ver o sistema digestório dos ruminantes. Vejam o desenho. Os ruminantes possuem 4 câmaras. A primeira é o rumen. Então, assim que o alimento é ingerido, é mastigado e deglutido, esse alimento vai para o rumen. O rumen contém bactérias que digerem a celulose. Então, são milhares de micro-organismos que realizam a digestão dessa fibra. Por quê? Porque nos ruminantes não existe uma enzima capaz de digerir a celulose, tá? Bom, em seguida, esse alimento retorna para a boca. Então, ele é triturado, mastigado pela segunda vez. Isso é a ruminação. Aí, o alimento desce pela segunda vez e vai para a segunda câmara, chamada de omaso. No omaso vai acontecer a absorção de água, então, digamos assim, um reaproveitamento de toda a água, saliva que já entrou na digestão até agora. A terceira câmara é o abomaso. No abomaso existe a digestão química, então agora um suco gástrico lotado de enzimas realizando a digestão química dessa massa presente na terceira câmara. Quarta câmara é o intestino. No intestino ocorre o término da digestão e em seguida os nutrientes passam para circulação, tá? Por último, eu vou falar um pouquinho, é só uma introdução sobre a digestão humana, tá? Então, na próxima videoaula, o foco será a digestão humana, mas eu já vou começar aqui uma introdução, porque lá a gente vai precisar de mais tempo para discutir todos os processos. Bom, a digestão humana, primeiro a gente divide, na verdade, todo o processo em etapas. Existe a etapa mecânica, que é a etapa de mastigação, deglutição e os movimentos peristálticos. E a etapa química, onde entram as enzimas que eu falei, quer dizer, no início dessa videoaula, que vão pegar as moléculas orgânicas grandes e transformá-las em moléculas menores, tá? Também a gente vai ver um pouquinho agora do tubo digestório. Na videoaula que vem eu vou falar sobre isso. Tubo digestório do sistema digestório humano. Começa pela boca, em seguida vem faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e o ânus. O alimento entra na boca, passa por todas essas estruturas e órgãos que eu citei até aqui, e no final a gente tem a excreção, que vai ser feita pelo ânus, tá? Então, esse caminho que eu citei é o caminho onde o alimento vai entrar, vai ser digerido e depois no final ocorre a excreção. E existem as glândulas anexas, que são as salivares, o fígado e o pâncreas. Nessas 3 estruturas, o alimento não passa no interior delas, porém, elas auxiliam todo o processo digestório. A gente vai ver isso na semana que vem, tá? Espero que vocês tenham compreendido essas informações. Um grande beijo para vocês e até semana que vem.